Em uma nação tão populosa quanto a China, a urbanização apresenta um desafio e uma oportunidade sem precedentes. À medida que as pessoas migram das áreas rurais para os centros urbanos, a pressão sobre as cidades existentes aumenta, abrangindo questões como superlotação, congestionamento de tráfego e habitação inadequada. Em meio a esse aumento demográfico, a China vislumbra uma solução: a criação da nova área de Chong'an. Esse ambicioso empreendimento, liderado pelo presidente Xi Jinping, propôs a construção de uma cidade moderna, estrategicamente localizada a 100 quilômetros ao sul de Pequim. Chong'an visa sediar fundações não essenciais da capital, criando um plano inovador para o design urbano. Ao integrar de forma fluida tecnologia e padrões de vida melhorados para o desenvolvimento urbano do povo chinês, Chong'an explora a origem, os princípios de design e o potencial da engenharia visionária para revolucionar o país inteiro. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e nesse vídeo você vai entender como a China construiu uma cidade do zero. A nova cidade de Chong'an, a aproximadamente 100 quilômetros do sul de Pequim, capital da China, também está situada próxima a Beiandayan. O maior lago de água doce do norte do país, abrange uma vasta extensão de aproximadamente 1.770 km². A fase inicial, cobrindo 38 km², representa o coração desta futura cidade. Essa área central é idealizada para representar a infraestrutura principal da cidade e servir como núcleo para futuras expansões. Conforme o projeto se desdobra, uma área adjacente expansiva de 192 km² está reservada para o centro principal da cidade, com planos para um agitado polo completo com lojas, edifícios de escritórios, parques e um sistema de transporte integrado, absolutamente tudo o que uma cidade precisa. O plano de tamanho colossal prevê o desenvolvimento de 5 aglomerados urbanos, aprimorando a oferta de moradias e comércio para os chineses e mudando a história de superaglomeração que existe lá. Diante de tamanho esforço, ficamos apenas pensando: quais foram as necessidades que fizeram esse plano ser real? Foi em abril de 2017, quando o Comitê Central do Partido Comunista da China e o Conselho de Estado anunciaram sua criação, que o projeto de Chong'an começou a ir para a frente. Fundamentado nas profundas realidades demográficas da China, esse projeto surgiu como resposta aos crescentes desafios impostos pela rápida urbanização e pela pressão que ela exercia sobre as grandes cidades, especialmente Pequim e Tianjin. A China testemunhou uma migração massiva das áreas rurais para os centros urbanos, exercendo uma pressão imensa sobre a infraestrutura urbana existente. Cidades como Pequim enfrentaram problemas como congestionamentos crônicos, escassez de moradias e degradação ambiental. Reconhecendo a necessidade urgente de uma solução, o presidente chinês propôs a criação de uma nova área de Chong'an. Além de aliviar as pressões de Pequim, Chong'an foi idealizada para ser uma cidade inteligente e pioneira, incorporando tecnologias inovadoras e práticas urbanas sustentáveis, integrando avanços de ponta como 5G, inteligência artificial e tecnologias verdes, buscando demonstrar um modelo para as cidades do futuro. O projeto trouxe crescimento econômico, atraiu talentos e posicionou Chong'an como um polo de inovação para o mundo. De fato, a China tem se empenhado quando o assunto é investimentos em engenharia de ponta e novas tecnologias de construção. Diante dessas informações importantes, fica apenas uma dúvida: como está sendo o processo de construção de Chong'an? Chong'an envolveu um processo de construção abrangente e intricado. Desde o planejamento até a execução, o projeto foi marcado por metodologias estratégicas e impressionantes metas numéricas que impulsionaram essa nova cidade à existência. A fase de planejamento e design de Chong'an envolveu um processo elaborado. Mais de 1.000 especialistas da China e do exterior, junto com 200 equipes e mais de 2.500 engenheiros, estiveram envolvidos nas pesquisas. O resultado foi um sistema de planejamento urbano
1+4+26, que inclui uma diretriz mestra e vários planos gerais e especializados. Para ser mais claro, vamos especificar um pouco o que foi esse plano. O termo Sistema de Planejamento Urbano 1+4+26 se refere a uma estratégia de planejamento adotada para a concepção e organização da nova área de Pyongyang. A notação 1+4+26 representa uma estrutura organizacional e conceitual que ajuda a organizar o planejamento urbano de maneira abrangente e eficaz. O 1 refere-se ao plano principal, ou mestre. Essa foi a peça central do sistema de planejamento. É um plano mestre, abrangente e centralizado que estabelece a visão, os objetivos principais, as diretrizes gerais e os princípios básicos para o desenvolvimento da nova área de Pyongyang. Os 4 representam os planos gerais. Esses 4 planos gerais foram elaborados de forma mais específica, levando em consideração diferentes aspectos importantes, como o desenvolvimento urbano, infraestrutura, meio ambiente e economia. Eles detalham como implantar os objetivos definidos pelo plano principal. Os 26 indicam planos detalhados, que se concentram em aspectos específicos e minuciosos do desenvolvimento urbano. Eles abordaram questões como o uso da terra, zoneamento, transporte, habitação, áreas verdes, serviços públicos e entre outros. Esses planos oferecem orientações detalhadas para a implementação prática do desenvolvimento urbano. Essa abordagem ajudou a dividir o planejamento em diferentes níveis de detalhe, garantindo que a visão e os objetivos gerais sejam incorporados em planos mais específicos e que todas as facetas do desenvolvimento urbano fossem abordadas de forma coordenada. Com tudo já planejado e efetivamente aprovado, foi a hora de colocar em ação e iniciar a construção. A construção cobriu uma área total de 99.600 metros quadrados. Inicialmente, a vegetação existente na área destinada à cidade foi removida e houve o processo de realocação das pessoas que moravam na área. Com o lugar vazio, tratores e maquinária pesada foram trazidos para começarem a construção. A superfície do terreno foi nivelada e moldada de acordo com um plano urbanístico. Isso envolveu o corte de pequenas colinas, o preenchimento de depressões e a criação de uma topografia que alinhasse com o plano arquitetônico da cidade e a derrubada das casas daqueles que foram realocados. As redes de água, esgoto, eletricidade, gás e telecomunicações foram instalados. Isso incluiu a escavação para os sistemas subterrâneos e a colocação das estruturas necessárias para fornecer serviços essenciais. Mais de 1,2 bilhão de dólares foram usados apenas na compra de montagem dos grandes canos e tubulações principais. As estruturas, incluindo edifícios residenciais, comerciais, governamentais e de lazer, foram construídas conforme o zoneamento. O processo começou com a criação das fundações. As áreas onde os edifícios seriam construídos foram devidamente marcadas. Em seguida, as fundações foram escavadas e preparadas para suportar a estrutura. Não existem dados oficiais sobre quantas toneladas de concreto ou de aço foram utilizados nessa parte da construção. As estruturas de suporte, que servem como esqueleto dos edifícios, foram construídas para suportar o peso e as cargas que os edifícios teriam. Em seguida, os prédios e outras construções começaram a ser erguidos e, paralelamente à construção das superestruturas, as instalações essenciais como o sistema eletrônico, hidráulico e de ventilação foram finalizados. Com as estruturas básicas no lugar, os trabalhos de acabamento começaram, mas antes de permitir a ocupação, os edifícios foram submetidos a inspeções rigorosas para garantir que atendesse aos padrões de segurança, qualidade e sustentabilidade estabelecidos. Para estabelecer ligações de transporte robustas, Pyongyang focou em ferrovias, rodovias expressas e redes internas de estradas. Uma ferrovia interurbana, ligando o Aeroporto Internacional de Beijing-Daxing e a estação ferroviária de Pyongyang, começou a operar em setembro de 2019. Outra conquista significativa foi a inauguração da estação de trem de alta velocidade Jong'an em dezembro de 2020, reduzindo o tempo de deslocamento de Jong'an e Pequim para apenas 35 minutos. A construção da nova área de Pyongyang foi um feito notável,
Mas não foi somente a China que investiu em algo assim. No Brasil também possuímos um grandioso exemplo de uma cidade planejada e que se compara com Pyongyang. Estamos falando de Brasília. A nova área de Pyongyang na China e Brasília, a capital do Brasil, são projetos urbanos significativos que tinham como objetivo remodelar a vida e o desenvolvimento urbanos, embora em contextos diferentes e para propósitos distintos. Pyongyang é um projeto ambicioso que abrange uma área significativa, com a fase inicial abrangendo 38 km² e a fase subsequente prevista para cobrir 198 km². Já a capital do Brasil é uma cidade planejada que abrange uma área de 5.802 km². Pyongyang, quando totalmente desenvolvida, tem a projeção de acomodar cerca de 2,5 milhões de habitantes até 2035. A população deve crescer significativamente à medida que a cidade for concluída em fases. E segundo as estimativas mais recentes, Brasília tem uma população de mais de 3,1 milhões de pessoas, tornando-se a quarta cidade mais populosa do Brasil. Os custos de Pyongyang foram estimados em 580 bilhões de dólares, além de um investimento adicional de 380 bilhões, dedicados à construção de infraestrutura, edifícios e implementação de várias iniciativas alinhadas com a visão da cidade. Já o custo de construção de Brasília na década de 1950 foi cerca de 2,2 bilhões de dólares na época. No entanto, ajustando precisamente esse valor para a inflação, para comparar os valores atuais, pode ser desafiador devido à dinâmica econômica em constante mudança e ao valor de dinheiro ao longo dos anos. Em resumo, tanto Pyongyang quanto Brasília são projetos urbanos notáveis, cada um com seus próprios méritos. A construção da nova área de Pyongyang tem trazido vários impactos, abrangendo aspectos tanto positivos quanto negativos, influenciando a região, sua população e o meio ambiente. O projeto estimulou o crescimento econômico ao atrair investimentos, gerar oportunidades de emprego e impulsionar diversos setores como construção, tecnologia e serviços. Mas nem tudo foi bom, pois a construção exigiu o deslocamento de comunidades e vilarejos existentes, levando a perturbações sociais e desafios para a população realocada em se adaptar às novas condições de vida. Apesar de esforços em direção à sustentabilidade, a escala do projeto tem levantado preocupações sobre o seu potencial impacto ecológico a longo prazo, principalmente sobre os recursos hídricos. O custo imenso do projeto suscitou preocupações sobre sua sustentabilidade financeira e o potencial ônus para as economias locais e nacionais, exigindo gerenciamento financeiro e planejamento cuidadosos. Segundo alguns veículos de notícia e a própria CNN, em uma reportagem deixou claro que os estudos mostram que a construção rápida pode, por vez, resultar em inadequações ou falhas prematuras na infraestrutura se não for executada meticulosamente. Diante de tudo isso, a China não parou e muitas pessoas já vivem em Pyongyang. Isso nos faz pensar em como será o futuro dessa grande construção. O projeto da nova área de Pyongyang é um empreendimento colossal da China que mostra seu compromisso com o futuro. Pyongyang representa um esforço deliberado para enfrentar os desafios urbanos e suas implicações, com tecnologia de ponta, integradas de forma harmoniosa ao tecido da cidade, sendo usados para melhorar a vida. Pyongyang vislumbra uma trajetória transformadora. Com adaptabilidade e resiliência em seu cerne, Pyongyang está preparada para moldar o cenário urbano de maneiras que ressoam não apenas na China, mas globalmente, diante das complexas necessidades de um mundo em rápida evolução. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Se você gostou, deixe aqui nos comentários o que você achou dessa nova área de Pyongyang na China. É interessante ou seria mais uma cidade fantasma? Também deixe seu like se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal se você ainda é novo por aqui e assista ao outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela, caso fique aqui ainda no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço
e até o próximo vídeo.